Olá, crianças! Aqui é a professora Flávia. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje será História. E na aula de hoje vamos falar sobre o café, expansão do café e mudanças trazidas pelo café. Esses conteúdos estão nas páginas 172 a 180. Preparados? Vamos lá! Vamos falar sobre o café. Você já deve ter percebido que o consumo de café é muito divulgado ou propagado no Brasil. Não é por acaso que nos referimos ao café da manhã ou ao café da tarde. Mas você já se perguntou alguma vez quem descobriu o café? Quem teve a ideia de transformar a semente daquela fruta para fazer aquela bebida? Quem espalhou pelo mundo? Como foi que surgiu o consumo e a produção do café? Pois bem, o café tem origem africana, especificamente nas terras da Etiópia. As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro. Devido ao grande desenvolvimento do produto, o café dominou por muito tempo na economia brasileira. Os homens ricos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul queriam que a escravidão continuasse, porque suas fortunas se baseavam na mão de obra escrava. Nesse período, começava a surgir uma nova riqueza, o café. O café é uma bebida feita dos grãos torrados do fruto do cafeeiro. Tradicionalmente, ele é servido quente, podendo também ser consumido gelado. O café era a segunda mercadoria mais negociada do mundo em alguns períodos da década de 1880, perdendo apenas para o petróleo. A partir de 1871, as fazendas de café produziam 5 milhões de sacas por ano. A riqueza gerada pelo café modificou a sociedade brasileira. Os donos das fazendas agora eram os barões do café e faziam parte da sociedade naquela época. Agora, vamos falar sobre a expansão do café. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Em 1870, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente, pois outro tipo de imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo. Na época, o Rio de Janeiro, devido às condições climáticas, as tentativas de cultivo do café não aconteciam no Brasil. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes europeus que moravam em cortiço. Cortiços é um tipo de moradia coletiva. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Assim, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. Em São Paulo, Santos e Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção do café localizadas no interior paulista. E para finalizar, vamos falar sobre as mudanças trazidas pelo café.
Por volta de 1870, com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias como a de sabão, tecidos, bebidas, papel e alimentos. E a maior parte destas indústrias localizavam-se nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e em São Paulo. E foi em São Paulo onde várias transformações favoreceu a construção de obras importantes. Transformações como casarões luxuosos foram construídos, a população e o comércio cresceram, as ruas ganharam iluminação e a eletricidade ajudou os bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. Então é isso, crianças. Espero que tenham entendido. Mantenha a sua rotina de estudo. Caso seja necessário, a videoaula estará disponível no Facebook da nossa escola. Realize as atividades do livro de História nas páginas 175, 177, 178, 181 e 182. E até a próxima aula. Tchau, tchau!